Livros Universo em Desencanto, 7º fascículo da réplica, página 78. A mudança de um corpo de matéria elétrica e magnética para um corpo de essência vegetal e material. A essência da matéria e a essência do vegetal reúnem um conjunto orgânico de pureza, de sensibilidade natural da natureza do corpo do aparelho racional. Então, na essência está a formação corpórea da natureza do corpo, da formação do corpo humano. Na essência está a força total da massa vegetal e da massa material. Então, essa essência vinculada, ligada aos poros, forma um corpo de essência poderosa, vegetal e material, e por ser essência, fica o corpo imune às intempéries naturais, porque o grosso, o superficial, que era a causa ligada às enfermidades. Por ser uma parte superficial, esta parte é eliminada pela essência, que tem o poder de eliminação, por ser a força natural da natureza, e por isso é a essência concentrando ali todo o potencial vegetal e material. E esta operação é de forma natural, com a evolução da fase racional. A natureza se modificando desta forma e se transformando assim devido à mudança de fase e à mudança de ligação. Estavam ligados neste conjunto elétrico e magnético. Era uma forma de vida, uma forma natural de ser da fase atuante de lapidação. Então, era de uma fórmula inferior por estar ligado em um campo de vida inferior, um campo de vida primário, em categoria primária de animais racionais. Agora, no mudar para um campo de vida superior e de ligação superior, muda toda a estrutura de inferioridade. Então, muda a forma corpórea, porque não está ligado mais ao elétrico e magnético, e sim à energia racional. Então, modifica-se toda a estética de forma por passar por um ponto de vida superior. Então, a parte inferior, a parte inferiorizada é demolida e ficará a parte estética do aparelho racional. A forma corpórea toma outro estilo, por estar ligada a um campo de vida superior. Então fica ligado o corpo às essências naturais da natureza, como a essência vegetal e a essência material, por a essência ser de origem racional, que tudo isto é formação da fase racional. Por estar ligado à energia pura, limpa e perfeita do mundo racional, uma vez ligado a essa energia pura, está ligado às essências naturais da natureza, que são puras na sua forma de ser. Como animal racional, ligado à matéria, então sofria as consequências dos males causados pela matéria. Mas ligado às essências, fica imunizado dos males da matéria, por não estar mais ligado à matéria elétrica e magnética, e sim ligado a outro campo de vida, que é o mundo racional. A essência é uma matéria pura, é a parte pura, e esta parte pura é imune aos males, e é esta parte que o seu corpo e toda a humanidade ficará ligado. Então, isto muito naturalmente, como um remédio que está tratando do restabelecimento da saúde, mas um remédio tão natural que a pessoa só sente com as modificações que vai fazendo naturalmente. Não é coisa para espantar ninguém, nem assustar ninguém, porque é a evolução natural da natureza, o aperfeiçoamento do corpo humano, para ficar imunizado dos males do corpo e da vida. Então, está aí como é feito o prolongamento dos anos da vida racionalmente. Ligados a um campo inferior de vida, por ser inferior, sofriam muito. Agora ligados num campo superior, muda a concepção e a estrutura, por se ajustarem a um campo superior. Então, no campo superior, há os recursos, por ser superior, para conferir as medidas certas de superioridade, que se justificam pela ação de um corpo imunizado naturalmente, pelas essências naturais da natureza,
por a natureza tomar forma racional. Então aí é imunizado racionalmente. E assim será conduzida toda a humanidade naturalmente para a categoria de aparelho racional dentro da fase racional, e assim vindo a ligação de todos à sua verdadeira origem, todos ficando ligados à sua origem verdadeira de racional, e ligados à origem, estão ligados ao mundo racional, porque tudo e todos são de origem racional. E daí o equilíbrio eterno de toda a humanidade e o progresso cosmológico se evoluindo de pouco em pouco, de pouquinho a pouquinho, e tudo e todos chegando à forma básica da intelectualidade perfeita racional, de razão extracósmica universal. E daí a vertilidade é toda racional, ligados todos à razão suprema do mundo racional. E assim está aí o que é ser imunizado racionalmente e como é feita a imunização racional. Então nascerá em todos a consistência consciente, positiva racional, e desta forma todos caminhando para o mundo racional. Havendo muitas explicações em formas diferentes de teor, para que os confusos entendam, pelos mínimos detalhes, como é feita a imunização racional. Tudo isto são pontos normais da evolução natural da natureza, e todos tinham que chegar a esse ponto básico, justo e certo da razão de ser racional. Esses são os métodos naturais da natureza, que o animal racional desconhecia, porque na categoria de animal não podiam mesmo conhecer o que é de supremacia racional. Mas o animal, como sempre foi muito vaidoso e metido a saber tudo sem saber nada, e por isso, desconhecendo o seu estado de ser, não conhecendo o seu ser e muito menos a causa, tem a mania de conhecer algo distante das suas possibilidades, querendo entrar num campo muito longe do seu conhecimento, que é o campo astrológico. Pois se o animal racional, se ele não sabe o porquê que ele nasceu em cima desta terra e para quê, não sabe como foi feito, não sabe quem foi que o fez, não sabe o porquê vive, não sabe quem lhe deu vida assim, não sabe quem lhe formou assim, não sabe quem lhe fez assim, não sabe de onde veio, não sabe para onde vai, não sabe coisa alguma de si, mas a pretensão e a vaidade é tanta de cogitação que se mete em tudo, que não conhece como se fosse conhecedor, forma planos a seu modo, descrevendo a sua maneira sobre a natureza astrológica, fundamentando. Só pode ser de uma psicose adulterada, querendo formar estudos do que não conhece, do que não sabe por que existe, do que não sabe como foi feito e para que foi feito, do que não sabe a causa que deu efeito do feito. Mas a pretensão e a vaidade do animal chega a passar dos limites, de inventar coisas de suas ideias para querer ser mais do que os demais, e assim formando estudos inconscientes para a cabeça de outros inconscientes, dar cabeçadas com o tempo perdido de quem quer ser o que não é, formando normas, inventando nomes, botando nomes naquilo que não conhece. A vaidade passou dos limites, pois se o animal não sabe o porquê que ele existe, como é que vai querer saber aquilo que não conhece? O que as vistas veem, mas não sabem dizer o que é. E assim, formando engodos, quebra-cabeças e nunca chegando à conclusão de coisa alguma. Mas é a mania do animal, faz-se de conhecedor daquilo que não conhece. E se não sabes o que tu és em cima desta terra, como é que vais querer saber o que está lá em cima no espaço? Se não sabes a causa e a origem da vida da terra em que pisas, não sabes coisas alguma. Como é que vais querer saber coisas que estão tão distantes, que são movimentos astrológicos? Mas é a vaidade e a pretensão de querer ser mais do que os outros. E assim sempre foi a mania do animal, vaidoso e teimoso. A inconsciência é a causa de viverem variando dessa maneira. Se nunca soube como endireitar a vida, que é aqui na Terra, como é que vai querer saber o que está tão distante do seu alcance?
Como vai querer saber se não conhece? Mas a vaidade ultrapassa os limites e descreve a sua maneira de um interpretador inconsciente, e assim, cada qual com suas versões sobre o que imagina que pode ser, e fica no pode ser isto, pode ser aquilo, a hipótese é esta, a hipótese é aquela, supondo que seja assim, por isso ou por aquilo, uma infinidade de versões completamente vazias, sem pé nem cabeça, sem princípio e sem fim, sem lógica e sem base. E esse é o plantel do animal racional, tese sem base e sem lógica, e assim forjando o seu idealismo, de modo que julga ser, e escrevendo livros para quem quiser perder tempo com o que nada diz de concreto, porque de concreto nada sabe. E aí está a filosofia adequada à inconsciência dos outorgantes, como quem sonha com contos de fadas, a narração e no fim não sabe nada. E é assim e sempre foi a encantadora vida do animal racional. Sabes tudo, mas não sabes por que és um animal racional. Sabes tudo, mas não sabes por que ele existe. Sabes tudo, mas não sabes o porquê de onde veio, nem para onde vais. Sabes tudo, mas desconheces a tua origem. Mas a vaidade cega e se julgam ser o que não são, se metendo a saber sem saber. E assim, esta sempre foi a ciência do animal. Sabe tudo e não prova nada. Então, o que é que sabe? Nada. Isto é um referencial de um insignificante julgamento da conduta do animal que costuma a se meter naquilo que não conhece, como grande conhecedor, por ter a pretensão de grande conhecedor e sabedor das coisas que não prova.